Então, pessoal, vamos fazer aqui um contador, tá? Ah, tem algumas formas de fazer o contador. Eu vou fazer de uma forma aqui, baseada no formato mais estrutural, tá? Então, imagine que eu tenho aqui... Melhor, vou fazer um contador de 2 bits, né? Que conta 00, 01, 10, 11 e volta para o 00. E eu vou fazer esse contador baseado no circuitinho, né? Do contador. Então eu tenho aqui a entrada, tenho que ter dois flip-flops, desculpa, JK, que é o clock, saída Q. Tem um outro flip-flop aqui, JK, saída Q, né? Aqui é meu clock. O J e o K do primeiro estão ligados em nível lógico alto. Aqui é o clock de entrada, né? E eu vou fazer ele síncrono, né? Então, o Q liga no J e no K do próximo, aí que eu tenho minhas duas saídas, né? Chamar de saída A, saída B. Tá? Esse seria um contador síncrono de 2 bits. Vocês já viram. Como é que eu faço isso em VHDL? Né? Então, eu vou ter que ter no código, né? A declaração de biblioteca, né? Então, biblioteca e 3E. Eu vou ter que puxar aquela biblioteca, aquele pacote, né? std logic 1164.all, para pegar tudo, all, né? Para pegar tudo. Eu vou criar minha entidade, né? Chamar entidade, chamar de cont, esse, e vou declarar minhas portas, tá? Então, como porta de entrada, eu só tenho um clock, né? Vou colocar um clock e um reset, tá? Criar um clock e um reset. Ficar diferente aqui do circuito. São entradas do tipo Standard Logic. E como saída, eu tenho esse A, B, coloquei A, B, mas vou colocar aqui como Q e vou colocar saída, vou colocar como vector, std logic vector 1 down to 0. E aqui tem que colocar outro parênteses aqui para fechar, fechar aqui a porta. E que end entity eu fecho a minha entidade. Tá? Então eu declarei a biblioteca, a entidade. Agora falta a arquitetura. Eu vou ter que mudar de folha. Só virei. Tá? Como é que vai ficar a minha arquitetura? Vou começar aqui de cima. Né? A minha arquitetura, chamar de D, meu circuito cont. Como é que vai ser, tá? Essa arquitetura? Eu vou fazer de uma forma que eu vou supor que já existe um componente flip-flop JK que tem um clock reset. Então esse componente já foi escrito, está em outro arquivo, tá? E eu vou declará-lo aqui. Então basicamente tem que declará-lo aqui, ó. Faço component ff jk is, e aí ele tem as portas, né? Então ele vai ter o que? Uma porta J, uma porta K, uma porta CLK, uma porta reset de entrada, standard logic, e vai ter uma porta Q saída, também standard logic. Aí eu fecho aqui, ponto e vírgula, end component. Só lembrando, eu estou partindo do princípio que eu já escrevi um componente flip-flop JK em outro arquivo, e eu vou reaproveitar esse componente para poder fazer meu contador. E aqui eu posso começar. Posso começar? Posso começar meu contador. Né? Eu quero fazer tal qual o circuito que está aqui. Né? Esse circuito aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que instanciar, chamar aqui de FF0 e FF1 e fazer as ligações tais quais estão aqui. Falta só o reset, né? Que eu vou colocar lá. Tá? Para fazer isso, a gente vai usar a estrutura Portmap. Então, como é que ficaria? Vou criar um label,
FF0. O label é só para deixar o código organizado, deixa aqui retinho, tá? E aí eu vou pegar o nome do componente, FFJK, vou usar port map, e aí eu vou ter que fazer as conexões das portas desse componente. Eu estou criando uma instância. É tal qual quando você usa o Logisync, você clica no componente e puxa para a área de trabalho. É como se tiver ali, você cria uma instância daquele componente. Aqui é um componente abstrato, né? Eu estou dizendo que existe aquele componente, e aqui eu estou mandando criar o componente no meu circuito. A ligação das entradas e saídas das portas do componente, eu vou fazer na mesma sequência que está aqui na declaração. Se você seguir a mesma sequência, vai dar OK. Se a gente olhar aqui no circuito, o J e o K estão ligados em 1, o clock é ligado no próprio clock, e aqui o que acontece? Ó, esse Q está ligado no próximo J. Essa ligação aqui, no J e no K, essa ligação aqui é uma ligação interna. Então eu vou criar um sinal para representá-la, chamar de S. Né? Então eu preciso desse sinal para fazer isso. Então, o J é 1, só basta colocar assim entre aspas simples 1. O K é 1. O clock vai estar ligado no clock de entrada, que já existe, é uma porta de entrada do componente cont. O reset está ligado no reset. E o Q eu tenho que ligar no sinal, que eu vou chamar de S. Só que esse sinal não existe. Eu vou declará-lo aqui entre a arquitetura e o begin. Vou chamar de sinal S, dois pontos, std logic, ponto e vírgula. E agora eu vou instanciar, criar o flip-flop 2, desculpa, o flip-flop 1, que é o mesmo componente, flip-flop JK, e vou fazer as ligações dele tal qual está no circuito. Então, o J e o K estão ligados em S, o clock é ligado no clock de entrada, o reset é ligado no reset, e a saída Q é ligada na saída Q do meu circuito. Né? Tem um pequeno detalhezinho que eu vou fazer, daqui a pouco eu mostro. Então, esse S aqui vem para cá. É isso, no J. Outro S no K. É clock, reset. E aí eu tenho que ligar ele na saída Q. A saída Q do meu circuito aqui, ó, é um Standard Logic Vector, né? De 2 bits. Então o bit que eu vou ligar aqui seria o Q1. Então aqui é o meu Q1, fecho. O que é que falta fazer? A saída do primeiro flip-flop também está ligado na saída do meu Q, do meu contador. Então o Q0, que seria o primeiro Q, né, da minha saída, está ligado em S. Pronto. Isso aqui eu faço end D, que é o nome da minha arquitetura. Isso aqui é a descrição textual desse circuito. Então, eu simplesmente desenhei o circuito, identifiquei as ligações internas que eu precisava nomear, que são os meus sinais, e para os meus componentes flip-flop, eu fiz o quê? Eu instanciei os flip-flops usando o port map, e fiz as ligações. Né? No primeiro flip-flop, que o J e o K estão ligados em nível lógico alto, eu simplesmente coloquei um entre aspas simples. E aí o próximo é o clock, que já tem clock no meu contador, então eu ligo direto. O próximo é o reset, que já tem um reset no meu contador, eu ligo direto. E a saída Q eu liguei no sinal. Por que eu liguei no sinal? Porque essa saída Q do primeiro flip-flop, ela se liga em outras partes do circuito que eu vou precisar conectá-las a posteriori. Então tem que ser, toda vez que tiver isso, que eu tiver que conectar, né, algumas partes no meu circuito, eu preciso criar um sinal, né? Conectar que não seja com as entradas e saídas do meu componente principal. Instanciei o segundo flip-flop e fiz as ligações, né, aqui no port map. Então isso aqui basicamente o que ele fez? Ele cria o componente, pá, e liga da forma que você pediu, né? Liga em 1, liga o clock no clock, liga o reset no reset e liga a saída Q em S. Mesma coisa aqui, ele cria o componente, né? Liga o J no S, o K no S, o clock no clock, o reset no reset de entrada e a saída Q na saída Q1 do circuito. Então tudo aquilo que é ligação dos componentes com as entradas e saídas do contador, eu ligo direto. Aquilo que são ligações internas, eu preciso de um sinal. Né? Aí eu declaro o sinal na minha arquitetura.